Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, eu, Regina, juntamente com a Pátia, a Patrícia, estamos em continuidade com o nosso café literário, no qual o objetivo é compartilhar, por meio da leitura do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro de Stephen R. Covey e fala sobre lições poderosas para a transformação pessoal. Compartilhar com você, para que você sinta que existe um mundo de pessoas que, como você, gosta de ler e está esperando uma oportunidade de compartilhar, para que não seja uma ação solitária, mas seja uma ação solidária de compartilhar conhecimento. E hoje nós estamos iniciando um novo tema, que são os sete hábitos, uma visão geral. Nós estamos na página 62 e eu vou começar a leitura. Nosso caráter, basicamente, é composto pelos hábitos que desenvolvemos. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino, diz o ditado. Os hábitos constituem fatores poderosos em nossas vidas, uma vez que representam padrões coerentes e muitas vezes inconscientes. Eles servem para exprimir nosso caráter no dia a dia, sendo responsáveis por nossa eficácia ou ineficácia. Horace Mann, um grande educador, um dia disse: os hábitos são como cordas. Se acrescentarmos um fio por dia, em pouco tempo não podem mais ser rompidos. Eu, pessoalmente, não acredito na última parte de seu pensamento. Sei que os hábitos podem ser rompidos. Os hábitos podem ser aprendidos e desaprendidos. Sei, por outro lado, que isso não é nada fácil. Implica um processo que exige dedicação total. Aqui eu já quero compartilhar com vocês que antes de nós começarmos a gravação, eu e a Paty já estávamos discutindo sobre a questão da criação de um novo hábito. E veio à nossa mente que quando nós estamos num processo de transição entre como nós estamos e como gostaríamos de ficar, há um hiato que nós chamamos naquele momento, que é um momento do luto, no qual a gente está confuso, uma série de coisas passa pela nossa cabeça, nós voltamos a um movimento, a gente vai para frente, depois paralisa de novo, num conflito de emoções. E aqui ele fala, né, no livro, que os hábitos são fatores poderosos, eles são responsáveis por nossa eficácia ou nossa ineficácia. E eles podem ser aprendidos, podem ser rompidos, e não é fácil. Então, isso não é nada fácil, implica um processo que exige dedicação total. Então, me passa bem na mente quando a gente quer fazer uma mudança, nosso primeiro pensamento já é a conquista, né? Ah, consegui, cheguei. E ficamos atentos ao resultado. E nem sempre observamos o processo, tudo que acontece no durante. E esse durante, ele vai ser determinante na criação de um hábito. Então, eu queria estar trazendo essa reflexão, que é natural que durante, a gente tem esse momento do luto, esse momento de confusão, esse momento de conflito, e que está tudo certo. Isso faz parte. Sem autocrítica, sem culpa, porque nós vamos, ora fazer, ora a gente vai ter algumas recaídas, talvez. Então, esse luto, ele vai ser um luto recorrente, natural, recorrente, porque a gente está deixando de fazer algo. Muitas vezes nós pensamos o que nós queremos fazer, e nós, para conquistar uma mudança, um hábito, e deixamos de pensar o que deixaremos, que precisaremos deixar de fazer para alcançar esse novo hábito. Esse o que deixaremos de fazer, eu entendo que seja um momento de luto
e que eu e a Paty estávamos pensando que é um momento de sacode, né? Sacudir, É, sacudir o que está acontecendo, de você rever, de você tomar decisões, de você pensar em estratégias, refazer alguma coisa. Então, vocês, em primeira mão, já têm consciência que nós aqui da Iluminari compreendemos que no processo de criação de um hábito, deixaremos e teremos novas ações, e esse momento do luto é o momento do sacode. é Quer falar verdade. alguma coisa, Paty? Esse sacode parece às vezes um terremoto, né? Abala, abala toda a estrutura, né? Muitas vezes a gente ouve como algo muito fácil. Então, você quer conseguir emagrecer tanto, em um mês você consegue. Você quer aprender um idioma, em 2 meses você consegue. Tudo é muito fácil, tudo muito acessível. E aqui nesse livro ele vem construindo uma linha de raciocínio onde a gente tem que valorizar o processo. Então, dificilmente você vai ver alguém falando sobre criação de hábito ou mudança de hábito e vai dar essa importância para esse momento do luto, daquilo que você está deixando para trás, né? E de repente, até durante o momento, você começa a ter criar um novo hábito e você vê que não era aquilo que você estava imaginando. Então, você tem esse luto também dessa imagem de quem você gostaria de ser. E de repente você vê que não vai alcançar 100% daquilo, ou que não era bem isso que você queria, que você vai ter que refazer a rota. Então, esse momento aí de sacudir, de rever suas estruturas, de criar uma nova base, ele pode ser muito dolorido, né? Rê? Como a gente estava conversando antes, e ele precisa ser observado, porque não é assim, hoje eu sou uma coisa, amanhã eu quero ser outra, melhor. Então, a gente supõe que tudo nesse processo deve ser gostosinho, deve ser legal, porque, nossa, estou me transformando numa pessoa legal, melhor, numa versão 2.0 de mim mesmo, né? Sendo a minha melhor versão. Mas se desapegar da sua versão atual, vai custar, vai doer, vai ter que deixar morrer, e isso precisa ser observado. Acho que quanto mais é ignorado, lá na frente esse problema volta, né? Se a gente não der Exato. importância para isso, em algum momento, isso vai cair aí, vai recair sobre você. E aqui ele fala bastante sobre os hábitos que eles podem ser aprendidos e desaprendidos, e tanto um quanto o outro precisa de um processo. Às vezes a gente vê no filme a pessoa passando por um processo rapidinho, né? 1 minuto de cena, ela vai lá, treina, nananã, o Rocky, aquele filme Rocky, né? Ele vai lá, treina, de repente ele tá lá subindo a escadaria correndo, super em forma e pronto para ganhar todas as lutas. E aí você fala, meu Deus, por que que comigo não é assim? O que que tá acontecendo? Então, quando a gente nomeia, quando a gente se apropria das fases do processo, fica muito mais tranquilo e dá um respiro, dá uma aliviada em tudo isso que a gente está passando. Saber que não é só a gente que é assim, né? É verdade. No mínimo tem duas aqui, hein? No mínimo. Muito bem. Continuando a leitura, as pessoas que viram a viagem do Apolo 11 à Lua ficaram deslumbradas quando o primeiro homem pisou na superfície lunar e retornou à Terra. Adjetivos bombásticos como fantástico e incrível foram inadequados para descrever aqueles dias movimentados. Os astronautas, para chegarem lá, precisaram romper literalmente com a tremenda força da gravidade da Terra. Gastou-se mais energia nos primeiros minutos da subida, durante a decolagem e os quilômetros iniciais da jornada, do que nos dias que se seguiram, quando foram percorridos mais de 700 mil quilômetros. Os hábitos, da mesma forma, possuem uma força de gravidade terrível, maior do que a maioria das pessoas percebe ou admite. Romper com tendências profundamente arraigadas, como as de procrastinar, criticar, ser impaciente e egoísta, tendências que violam os hábitos, princípios básicos da eficácia humana, exige muito mais do que um pouquinho de força de vontade e mudanças diminutas em nossas vidas. A decolagem demanda um esforço tremendo, mas assim que superamos a força da gravidade, toda liberdade assume um novo sentido. Como qualquer força natural, a gravidade pode trabalhar para nós ou contra nós.
A força da gravidade de certos hábitos pode nos impedir de ir aonde desejamos, mas é também a força da gravidade que mantém nosso mundo no lugar, os planetas em suas órbitas e o universo em ordem. Trata-se de uma força poderosa e, se a usarmos eficazmente, essa força da gravidade do hábito servirá para criar a ordem e a coerência necessárias para introduzir a eficácia em nossas vidas. Eu lembrei também que quando a gente estava discutindo antes de começar a gravação, a Paty trouxe um conceito que eu achei muito interessante, a sustentabilidade do hábito. E é o que ele tem comentado aqui nessa folha, nessa página 63, né? Trabalhar de uma força, como uma força natural, ela pode trabalhar contra a nosso favor. A gravidade, a força da gravidade de certos hábitos pode nos impedir de ir aonde desejamos, mas é também a força da gravidade que mantém nosso mundo no lugar. Então, o que eu entendo aqui, pensando nessa sustentabilidade que a Patrícia falou para a gente um pouquinho antes de começarmos a leitura, dessa importância de criarmos o hábito do hábito, o hábito de ter o hábito. E o que a gente pode fazer para dar sustentação? Exatamente porque o início dessa criação de um novo hábito vai exigir, como aconteceu na viagem do Apolo 11. Então, parecia simples, né? Quando alguém apareceu o homem lá na Lua, nossa, que maravilha! Deve ter sido super simples, mas o início, ele é um convite para a reflexão da mudança. Esse início, ele possivelmente gere maior esforço do que ao longo do processo. Então, é natural que haja esse momento que eu falo do luto, né? É natural que você precise rever, que você precise mapear com mais sutileza o que está acontecendo, você esquematizar o que você vai fazer e até você ter uma motivação que o leve a prosseguir neste processo. Então, para ele se tornar algo sustentável, que te ajude até ter a coerência necessária para introduzi-lo, é importante que nesse pensamento a gente avalie o que eu posso fazer, que ferramentas eu tenho, como eu posso desenvolver para que seja algo, embora desafiador, o mais leve possível, que nos impulsione a dar sequência na criação do hábito. Você quer falar alguma coisa, Paty? Nós achamos sempre difícil, né, criar um hábito, mas nós somos seres de hábito. Nossa vida inteira a gente foi aprendendo que nós não nos damos conta, justamente por ser um hábito. Então a gente já faz no automático. Até chegar a esse ponto desejável, realmente vai exigir muito mais esforço, como aqui no caso da Apollo 11, que gastou muito mais energia na decolagem do que para percorrer 750 mil quilômetros. Só que depois que você consegue adquirir esse hábito, é ele que mantém o nosso mundo no lugar. É ele que vai fazer a gente chegar onde a gente quer ou não. Então, é algo que realmente vale a pena. E cada um vai analisar sua motivação, como você falou, para criar. E a gente precisa ter muito claro essa motivação realmente para entender se é algo que a gente quer, ou se é o nosso marido, se é a nossa mãe, nosso pai, quem é que quer que a gente faça determinada coisa, e se aquilo realmente faz sentido para a gente, porque senão não vai ser sustentável. Perfeito, Paty. Quer prosseguir, Paty? Posso começar aqui. Definição dos hábitos. Para nossos objetivos, definiremos um hábito como a intersecção entre conhecimento, habilidade e o desejo. Conhecimento é o paradigma teórico, o que fazer e o porquê. A habilidade é o como fazer e o desejo é a motivação, o querer fazer. Para tornar algo um hábito em nossas vidas, precisamos reunir esses três elementos. Eu posso ser ineficaz nas minhas interações com meus colegas de trabalho, com minha esposa e com meus filhos, porque constantemente digo a eles o que penso, mas sem nunca parar para realmente ouvir o que eles têm a dizer. A não ser que eu busque os princípios corretos para a interação humana,
corro o risco de nem sequer saber o que preciso ouvi-los. Mesmo sabendo que preciso ouvir realmente o que as pessoas dizem, para interagir com elas, posso não ter a capacidade para tanto. Pode ser que eu não saiba como ouvir, sinceramente, o que a outra pessoa está dizendo. Então, aqui ele traz um conceito que já é conhecido para a gente, né, no contexto empresarial ou educacional, que é o famoso chá do conhecimentos, habilidades e atitude. Só que aqui ele traz um pouquinho diferente. O conhecimento é o que fazer, por que fazer, realmente o conhecimento teórico. Então, você pega um livro, você faz um curso, você se desenvolve através de uma teoria. Depois vem a habilidade, como fazer. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter habilidade, não necessariamente o conhecimento. Isso pode nos atrapalhar. Ou pode ser, né, que isso vai fortalecer o seu conhecimento. Muitas pessoas, por exemplo, fazem uma faculdade, faz um curso, só que trabalha em outra área. Então, quando ela vai colocar em prática, ela não tem, mesmo tendo passado 4 anos numa faculdade, ela ainda não tem habilidade. Ela estudou a teoria, mas e a prática? Como que funciona? E também não adianta ter só o conhecimento e a habilidade e você não querer fazer, você ficar paralisado, você não tomar uma iniciativa. Isso dentro de um mercado de trabalho a gente vê bastante, né? Você de repente tem um conhecimento, você fez a faculdade, você tem a habilidade, você teve a experiência, só que no dia a dia você cruza os braços e você fala: não sou pago para fazer isso, não vou me posicionar, não vou suprir essa necessidade da empresa, ou não vou me doar mais do que aquilo que eu acho que deve ser feito. Então, quando você deixa um desses três pilares de lado, você perde em qualidade e você interrompe a criação do hábito, né? Então, aqui no desenho do livro, cadê? Então, ele junta, né? Ele faz aqui a interseção realmente ao conhecimento, à habilidade e à atitude, né? O desejo de você querer fazer. Tudo isso, quando a gente junta, nós temos então a formação de um hábito. A gente consegue levar para frente aquilo que a gente se propôs, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Quer acrescentar alguma coisa, né? Não, Paty, perfeito. Não? Concordo com tudo que você disse. Só que não é também desenvolver qualquer hábito. Então, ele traz aqui hábitos eficazes, princípios interiorizados e padrões de comportamento. Então, saber que eu preciso ouvir e saber como ouvir não é o bastante. A não ser que eu queira ouvir, que eu tenha o desejo necessário. Isso não se tornará um hábito em minha vida. Formar um hábito exige esforço nessas três dimensões. Então, recapitulando, ele traz aqui a parte do conhecimento, né? Você precisa saber que precisa ouvir seus colegas de trabalho, seu filho, sua esposa. Depois você precisa entender como ouvir o que aquela pessoa está te dizendo e depois, por último, querer ouvir também o que essa pessoa está dizendo. A mudança ser e ver é um processo ascendente. O ser altera o ver, que por sua vez muda o ser e assim por diante, quando nos movemos em uma espiral ascendente de amadurecimento. Por meio do trabalho no conhecimento, na habilidade e no desejo, conseguimos atingir novos níveis de eficácia pessoal e interpessoal, rompendo com os antigos paradigmas que representaram a fonte da pseudo-segurança por tantos anos. Trata-se, por vezes, de um processo doloroso. Então, ele concorda com a gente, né? Uma mudança precisa ter como motivação um objetivo nobre, acrescido da disposição para subordinar o que você pensa que quer no momento ao que realmente quer para o futuro. Esse processo, contudo, produz felicidade, o objetivo e a função de nossa existência. A felicidade pode ser definida, pelo menos em parte, como fruto da habilidade e do desejo de sacrificar o que queremos agora em função do que queremos futuramente. E aqui ele contrapõe aquilo que vem falando anteriormente do imediatismo, que ele já via naquela época e que hoje está um pouco agravado, né? A gente quer o agora, a satisfação no momento presente. Então, pensar que esse hábito daqui a um ano vai trazer uma mudança na minha vida pode ser algo impalpável
e que de repente não motive a pessoa a realmente querer criar esse hábito, ir atrás do conhecimento, se esforçar para romper, passar por esse processo doloroso em função de um futuro que ele nem sabe se vai acontecer, né, Rê? É verdade, eu estava até pensando enquanto você leu esse último trecho do desejo. Então eu pensei, por que mudar? O que me move para essa mudança que me faz querer algo? Como eu vou fazer esse algo e o que eu vou fazer? Por que fazer? Então, assim, o que me leva a uma mudança? O que me leva a viver o processo de luto que eu sei que vai acontecer? E aí ele coloca o objetivo e a função da nossa, o objetivo e a função da nossa existência, um processo de pura felicidade. Eu fiquei assim, então, embora ele seja um processo doloroso, você conquistar, adquirir aquele hábito, vai trazer um profundo sentimento de felicidade, né? E o fato de que tudo na nossa vida tem um preço. Você não fazer tem um preço e você fazer tem um preço. Verdade. Então, poder medir qual o preço que estamos dispostos a pagar em função daquilo que nós queremos fazer. Então, o que queremos fazer? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar? O que me faz ir? O que me faz ficar? Para que a partir dessa reflexão a gente sinta o grau de necessidade e desejo de mudar alguma coisa, de criar esse novo hábito. Qual o resultado que ele pode me trazer, até pensando em curto, médio e longo prazo também. Eu imaginei um hábito de desenvolver uma competência. Eu quero desenvolver uma competência. Eu vou liderar uma equipe e eu tenho o desejo sincero de ser um líder cujo meu estilo seja um estilo mais de fazer junto, de acompanhar o processo, de dar oportunidade de participação. Então, eu tenho um desejo de ser esse líder, mas eu não sei como fazer isso. Como faz? Eu quero, mas eu não sei como faz. Mas eu desejo isso. Eu quero crescer profissionalmente, eu quero liderar uma equipe. Então, o que que eu vou fazer para conseguir essa liderança? Então, esse desejo, para mim, me parece tanto uma questão do meu propósito, que pode ser tão forte que faça com que eu faça o que precisa ser feito, na hora que precisa, com quem precisa fazer, ainda que eu precise sacrificar, ele fala aqui, o que queremos agora. Eu preciso sacrificar o agora para atingir o objetivo do desejo que eu tenho. Então, é uma coisa assim muito profunda, né, Paty? De uma Com reflexão certeza. bastante da verdadeiro, aquilo que verdadeiramente nos move para fazer aquela mudança, e É, incorporar um novo hábito de vida. quando ele fala, né, que esse processo produz felicidade, realmente é importante a gente dividir em pequenas metas e, claro, que ao longo desse livro a gente vai entender ainda melhor como criar hábitos. Nós da Iluminari também podemos ajudar a entender sobre esse processo através da nossa abordagem. Mas realmente a felicidade, porque quem já conseguiu mudar o hábito sabe o quanto que isso fortalece a nossa autoimagem, a nossa autoestima. Então, você quis alguma coisa e você cumpriu aquilo que você se prontificou a fazer, você fez um acordo com você e você realmente conseguiu. Então, o que que vai ser impossível de você fazer, né? Fortalece, te dá uma ideia de competência, de que eu realmente não tenho limitação, entre aspas, né? Então, eu me propus a emagrecer e realmente emagreci. Eu me propus a fazer uma faculdade, realmente eu fiz. Me propus a aprender um idioma e realmente aprendi. Então, eu sou capaz, eu sou competente. E a nossa felicidade, acredito que vem também daí, né? Vem dessa base, que é o objetivo e a função da nossa existência. Você vai se fortalecendo. Agora, toda vez que você começa alguma coisa e você para, eu acho que quebra, você perde um pouco da confiança em você mesmo. Você começa a duvidar quando você fala assim: ah, na segunda eu vou começar.
aí na segunda-feira você não começa, ou de repente começa na segunda e para na terça, nem você começa a se levar mais a sério, né? É verdade. Quando você vai fazer a próxima promessa, você vai falar, ah, mas já sei que não vai dar certo, né? E eu achei curioso, a palavra é um processo de ascender, É, de verdade. ascensão, né? É aquele sentimento de sair de um ponto e fui para um outro. Eu ascendi, isso me Entrei no ficou muito outro nível, forte. né? Sim, ascensão me lembra algo bem superior, algo assim, the best, algo É, acima do esperado. Bom, o negócio aqui então é praticar, né? Para poder o hábito ser incorporado, é você passar por esse processo que ele está falando, e do não vai chá ser e perfeito, criar um né? hábito. Exatamente. Eu acho que a gente poderia até mudar de café literário para chá literário. Verdade, É o chá literário agora, é não é mais café verdade. literário, Faz porque mais já que a gente está sentido, falando né? de chá, Realmente, é verdade. E aqui ele eu acho. continua no item o contínuo da maturidade. Uhum. Os sete hábitos não são um conjunto desconexo de fórmulas milagrosas para estimular as pessoas. Em harmonia com as leis naturais do crescimento, eles abordam de modo progressivo, sequencial e altamente integrado o desenvolvimento da eficácia pessoal e interpessoal. Eles nos levam a realizar paulatinamente o contínuo da maturidade, que passa da dependência para a independência até alcançar a interdependência. A nossa vida começa pela infância, quando somos totalmente dependentes dos outros. Somos orientados, alimentados e sustentados por outras pessoas. Sem este apoio, viveríamos apenas em umas poucas horas, ou no máximo alguns dias. Depois, gradualmente, com o passar dos meses e dos anos, nós ficamos cada vez mais independentes, física, mental, emocional e financeiramente, até chegarmos ao ponto em que conseguimos tomar conta de nós e nos tornamos confiantes e seguros. À medida que prosseguimos em nosso crescimento e amadurecimento, tomamos consciência cada vez mais de que tudo na natureza é interdependente, de que existe um sistema ecológico que governa a natureza, inclusive as sociedades. Mais tarde, descobrimos que o ponto culminante de nossas vidas tem a ver com o nosso relacionamento com os outros, pois a vida humana se caracteriza pela interdependência. O crescimento, desde a infância até a idade adulta, se faz em conformidade com as leis naturais. Claro, existem diversas direções no crescimento. Atingir a maturidade física total, por exemplo, não assegura automaticamente a maturidade emocional ou intelectual. Com certeza. Isso nós lidamos todo o tempo com a gente e com o outro, né? Uhum. Rê, eu lembro que quando a gente leu o livro pela primeira vez, esse conceito de interdependência te causou um pouco de estranheza, né? Você Causou, não, não porque foi muito natural esse processo. não foi porque eu sempre vi a questão da dependência e eu foco sempre na independência, no sentido assim, ó, de não precisar. Então, assim, me tornar uma fortaleza de tal Uhum. maneira que eu não precisasse do outro para fazer o que que eu queria. Então, Sim. eu quero fazer um projeto e nesse projeto eu quero atingir tal objetivo. Nem sempre as pessoas envolvidas no projeto estão na mesma, vamos dizer, vibe que a gente. E isso poderia impactar no meu resultado. Então, bom, vai impactar no meu resultado? Vai dificultar de alguma forma? Então, eu vou caminhar, eu vou ganhar o conhecimento que precisa, eu vou fazer o que for necessário para atingir o objetivo. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, mas eu também não trabalho sozinha, né? Mesmo que eu quisesse fazer dessa maneira independente, então tinha dependência, agora sou independente, ainda que eu adquirisse essa independência, eu preciso do outro para a gente fazer uma coisa juntos, porque aí se torna sustentável, deixou de ser o meu para ser o nosso. Então, eu precisei passar por um processo de reformulação interna, porque do contrário a gente vai, entre aspas, pisando, né? Vai, eu vou, tô indo, não tá comigo? Eu tô indo, né?
e fazer esse processo de olhar o processo e não o É, resultado. Eu compreendi que eu estava mais focada no resultado do que no processo, de que eu precisaria estar junto, de que eu teria que desacelerar, de fato, e nem sempre eu queria desacelerar, eu queria fazer, então eu não queria desacelerar. Então foi um processo de maturidade mesmo, quando ele fala aqui, ó, contínuo da maturidade. Foi um processo de maturidade, compreender que eu precisaria desta ação conjunta para atingir um objetivo maior, não só o meu objetivo, mas um objetivo maior. é. E eu acredito que para nós mulheres também tem muito forte esse discurso de independência, por todo o histórico. Então, você deu um exemplo aí da vida profissional, meu exemplo é na vida pessoal. Nos relacionamentos, era quase como era uma sociedade, 50-50, né? Então, eu não posso depender dessa pessoa porque não é confiável. Eu sou a mulher, então eu tenho que ser independente, não posso depender de homem, porque homem larga a mulher, e o homem trai, e homem não sei o quê. Então, você não pode ter nenhum tipo de interdependência e acredito que nem entre as próprias mulheres a gente não é ensinada. Agora, muitas coisas mudaram, obviamente, né? A educação vem progredindo, mas nem na confiança, né, de uma mulher com a outra, na minha geração, a gente não foi ensinado desde pequeno a ter esse tipo de apoio, de suporte, de sororidade. Então, eu acredito que isso atrapalhou bastante a minha vida, né? Eu tinha que ser bem-sucedida profissionalmente, porque eu não posso depender financeiramente de homem nenhum, eu não posso, né? Então, o relacionamento era até assim. E aqui nesse livro foi a primeira vez que eu ouvi sobre esse conceito de interdependência, e agora eu vejo vários outros lugares comentando sobre isso, e concordo, né? Então, para você ter um relacionamento, um casamento. Não é colega de quarto, né? Que você, olha, eu lavei uma xícara, você também tem que lavar uma xícara. Eu fiz tal coisa, você também tem que fazer. Tem que ter uma interdependência de acordo com que cada um pode contribuir dentro do relacionamento, dentro das suas possibilidades, que não vai ser igual, não é uma sociedade, não é uma empresa, né? Cada um ali fazendo, a sua descrição de cargo. Então, acredito que para nós desconstruir esse conceito traz muitos benefícios de interdependência. E só a gente observar a natureza, a gente já vê o quanto que a natureza é interdependente e vem dando certo. O que estraga um pouco são as ações humanas, mas a natureza em si, ela é sábia e ela tem justamente essa interdependência do ciclo, das cadeias. Uma árvore não vai falar, não vou depender, não vou ficar do lado dessa outra aqui, né? Não vou nascer em tal lugar. Não, não existe isso. E a gente tem que prestar atenção também nesses conceitos que a gente segue, porque muitos vendem um propósito. Então, se eu estou sempre competindo com outras mulheres, eu estou sempre competindo com outros homens, quem está ganhando com isso? Né? De onde vem isso daí? A minha vida está mais feliz? Eu estou progredindo? Está melhor para mim ou não? Então, a gente também se questionar e não aceitar cegamente aquilo que é passado, só porque era assim na geração anterior. Perfeito, Pati. Pati, nós chegamos no nosso objetivo de leitura. Bom, chegamos. Então, quero agradecer você que esteve aqui conosco nesse compartilhar de reflexões e convidá-lo a dar sequência. Faça comentários, diga no que você concorda, o que a leitura e as nossas reflexões remeteu de lembrança, de significado, porque dentro desse conceito novo de interdependência, né, é construindo junto no processo que a gente consegue evoluir muito mais do que quando a gente pensa que sozinho podemos tudo. Tem até Verdade. os jargões, né? Juntos somos mais fortes. A De união faz a verdade, força. a união faz a força. Então, que você possa aqui fazer os comentários, falar suas impressões e estar conosco aqui até o final da leitura do livro. Hoje nós paramos na página 66, mas daremos sequência na próxima gravação. Então, um abração para você que ficou conosco e até o próximo Café Literário. Até a próxima.